Graça e paz para todos vocês, meus irmãozinhos, minhas irmãzinhas. É um prazer imenso de eu poder estar aqui para falar com você um segundinho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado por me receber aí no seu lar, sou muito grato por isso. De antemão, quero deixar para você a senha do canal, é o irmãozinho, @7969. Você digita nessa senha no YouTube, vai abrir uma foto do irmãozinho, só você clicar nele uma, duas vezes e vai abrir os vídeos para você. Tudo bem, meu irmãozinho, minhas irmãzinhas? Eu quero trazer você na Bíblia, eu quero trazer um versículo para você aqui, e o texto está escrito assim: não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a vindoura. Né? Aqui está no livro, deixa eu ver aqui, meus irmãos, no livro de Hebreus, o livro 13 de Hebreu. O livro 13, o capítulo 13 também, tá? De Hebreu. Então, o que ele disse aqui, que nós não temos cidades aqui permanentes. O 13 diz assim: saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu opróbrio. Eu resumo, deve ser o pecado, o sofrimento, essas coisas assim. Coisa que, caramba, eu não consigo deixar isso aqui, uma coisa ou outra, eu creio que é mais ou menos isso aí, tá, meu irmãozinho? Mas aqui, ó, ele está dizendo aqui, às vezes fica meio difícil aqui, diz que nós saiamos, pois, a ele fora do arraial. Deixa eu explicar para o irmãozinho, para a irmãzinha, o que acontece aqui. Acontece aqui é o seguinte: Jesus, quando era Jesus de Nazaré, ele foi julgado, condenado lá e morto fora do arraial, fora da cidade, pois fora da cidade que foram matado ele. O Jesus é carne, tá? Jesus. Então, dizendo nós saímos a ele fora do arraial, quer dizer, é já o ressuscitado. Já seria o Jesus Cristo, não o Jesus do Nazareno. O Nazareno é que está falando, nós vamos sair a ele fora da cidade. É por causa que a cidade, porque ele foi morto fora. Só que ele foi morto e nós vamos sair a ele porque está o Jesus Cristo ressuscitado. É isso que está falando. E a cidade que está falando que nós vamos guardar a vindoura, qual é a cidade vindoura? Nós temos aqui hoje, nós temos o planeta Terra. Qual é a vindoura? É a espiritual. Aquele Jesus que disse em vários lugares, ele disse: quem me segue não anda em trevas, mas terá vida eterna. Né? Essa aí é a vida eterna. É a cidade outra que está sendo falada aqui, nós vamos sair na vindoura, não nessa cidade, na vindoura seria isso, depois da morte, nós vamos para Jesus de novo. É isso que está sendo falado. E muitas vezes a gente lê e não entende aquilo que está sendo falado e fica no escuro. Mas sei lá o que está falando isso aqui, não entendi nada. Nessa parte aqui, meus irmãozinhos, na cidade vindoura, seria encontrar direto com Jesus, que nós vamos, o nosso Espírito que está em nós, que é dele, nós vamos se juntar a ele de novo. Após a morte, é isso que acontece. Não vai pensando que o nosso antepassado, nossos avôs, bisavôs, nossos pais, não era fazendo idolatria danada, e não sei o que. Aquilo ali morreu quando ele morreu aqui, a carne caiu na terra, aqueles pecados ficaram todos ali. Ali é o juízo final para o pecado do ser humano hoje. É a cova, tá? Mas dali, quando o médico identifica que você está morto, ou eu, quem for, morreu, está morto, o espírito já subiu para Deus. Tá? Você pode estar com
pode ficar feliz, porque aquela pessoa que você achava que talvez ia tá pecado, que é a pessoa muito ruim, que não sei o que, não, ele foi direto para Deus. Deus perdoou todo mundo. Está lá no profeta Joel, pode ir lá que você vai ver no capítulo 2, o versículo 28, 29, 30 e 31. Pode ver lá que você vê lá que está escrito lá. Naquele grande dia derramarei o meu espírito em toda a carne. Então, quer dizer, toda a carne já foi salva ali quando ele fez isso, que é o Senhor Jesus que está falando ali, tá, meus irmãozinhos e irmãzinhas? Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a vindoura. Seria essa que eu acabei de explicar para você aqui agora, tá? A vindoura seria a vida eterna após a morte. É isso que está sendo falado aqui, tá, meus irmãos? Que a morte é só para o pecado. Que esse corpo, o corpo nosso morre, vai para a terra, alimenta a terra. Mas o Espírito que vive em nós, esse volta para Deus. Foi Ele que nos deu e volta para Ele de novo, tá? Por Ele, pois, oferecemos sempre a Deus. Quer dizer, oferecemos sempre a Deus sacrifício de louvor, isto é, fruto dos nossos lábios. E confessamos o seu nome. Então nós devemos sempre dar o fruto dos lábios para Deus. É isso que ele está dizendo aqui para ele. O que eu acabei de falar para você, para Deus. Nós precisamos glorificar o Senhor, crescer Ele, dar para Ele honra, porque é tudo que Ele merece. Então nós precisamos fazer isso, honrar o Senhor, pedir para Ele as coisas, agradecer, glorificar o seu santo nome 24 horas que precisamos. Ter Jesus dentro do coração e estar sempre, porque dizem que a boca fala o que o coração está cheio. Então precisamos encher o coração de Jesus para que a boca possa falar só de Jesus, só de Jesus. Porque a nossa vida eterna está nele. Nós, quando nós sairmos daqui, nós vamos direto para o seio do Senhor. Aí lá ele é o meu entender, tá? Ele que vai dizer aonde que nós vamos ajudar, aonde que nós vamos poder ser úteis, tá? Útil aqui, útil ali, é ele que vai decidir. Eu não tenho entendimento de algum lugar próprio que nós precisamos ir não, tá? O que eu acho que é isso. Chegar lá que ele falou que nós viemos e nos voltaremos. Quer dizer, nós viemos também sem ninguém. É nossos pais que nos ensinou a nós falar, conversar, entender, saber o que é as coisas. Lá também, né, o Jesus ou outra pessoa, não sei, ou ele já vai dar um entendimento que ele não precisa ninguém ensinar, ele mesmo pode dar o próprio entendimento, e nós poder falar e fazer aquilo que achar que é correto, para aquilo que ele precisa de nós. É assim que nós precisamos pensar, até que o Senhor abra nossa mente mais e dá coisas boas, nós vamos continuar pensando nesse estilo assim. E lá ele vai nos ensinar e nós vamos aprender. Mas importa o Senhor não é viver com Jesus. Se nós estivermos vivendo com Ele, está tudo em casa, está tudo em ordem. É o que nós precisamos, é isso aí. Ele nos perdoou lá do passado, tanta coisa ruim que nós fizemos contra Ele, Ele nos perdoou e trouxe nós aqui, ó, em berços de ouro, e a salvação eterna, qual Ele está nos dando. Está lá em Romanos 5, versículo 5, que Ele derramou em nosso coração o seu amor, Ele derramou o seu amor em nosso coração através do Espírito Santo que nos foi dado. É assim que está escrito lá. E nós precisamos dar honra a esse Espírito que nós recebemos. É a salvação, meus irmãozinhos. Então você tem licença, você tem tudo. Eu peço a você que deve ensinar para os teus filhos. Isso tudo o Senhor já deu para eles. Eles já têm tudo isso. Eles precisam crescer com isso, que tem isso aí.
E é assim que nós precisamos ensinar para nossos filhos, para que eles venham a reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, do nosso espírito. Isso é que nós precisamos. Meus irmãozinhos, eu agradeço por esses 2 versículos aqui que nós lemos aqui. Eu fico grato por eu poder ter falado um pouquinho, eu já fico muito feliz. Eu espero que você tenha pelo menos um ou 2 versículos, 1 ou 2 linhas, você tenha gostado também e que possa estar glorificando o Senhor Jesus conforme eu também estou. Tudo bem, meu irmãozinho e minha irmãzinha? Graça e paz para todos vocês. Até o próximo vídeo, assim se o Senhor nos permitir.